Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast de hoje. E no programa, nesse podcast, nessa conversa informal, nós trouxemos um engenheiro, empresário, construtor. E a construtora dele é muito conhecida aqui em Teresina e no Piauí, porque passou a ser uma referência na construção civil. Nós vamos conversar com ele, saber por que ele galgou esse espaço, por que ele conseguiu ganhar esse mercado e fazer a diferença. Eu estou falando de Reinaldo, Francisco Reinaldo, e eu lhe dou um olá. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. Estamos aqui para bater um papo e tentar mostrar um pouco da nossa história. Aqui, Reinaldo, Francisco. Você prefere Reinaldo, Francisco Reinaldo? Pode ser Reinaldo, tá bom. Reinaldo, né? Reinaldo, eu queria saber de você o seguinte: você é consultor, você é engenheiro civil, de formação. Você formou onde? Nossa formação é engenharia civil. Nós formamos na faculdade do Rio de Janeiro, fizemos faculdade lá. Fui para fazer o terceiro ano e logo prestei vestibular. E fizemos nossa formação técnica toda lá. A sua origem, você é natural de? Esperantina. Aqui no Piauí, mas no nosso... sempre residimos aqui em Teresina, mas a família é bastante grande lá em Esperantina. É como eu sou daqui, mas eu digo que eu sou de Angical do Piauí, porque lá nasceu minha mãe. Aí depois eu digo que sou de Barras, porque meu pai, a família dele era de lá. Mas enfim, somos todos piauienses, Isso. né? Gostamos desse torrãozinho aqui, desse calorzinho. Sim, aí você foi para o Rio estudar, terminou... Naquela época era o quê? Já era o científico ou era... Científico ainda era. Tinha que fazer... Fiz o terceiro ano lá e prestei vestibular Não lá. teve que fazer o exame de admissão não, né? Fiz aqui, né? Fez, né? É dessa época também. Naquela época a gente fazia. O ensino mudou muito, né, Reinaldo? Mudou muito, muito mesmo. Infelizmente, eu acho que, na minha visão, para pior. Né? Para pior, é verdade. Hoje o primeiro que os valores ensinados hoje são bem diferentes da nossa época. Segundo, porque o nível do ensino no Brasil, e você está certo quando diz que piorou, porque nós, apesar dos políticos dizerem que triplicaram, quintuplicaram os investimentos, no entanto, a gente ainda está na rabeta dos rankings, tanto nacional, assim, internacional, como é o caso do PISA, né? A gente está lá, salvo engano, perdendo para um paizinho assim que não chega aos pés do nosso, em grandeza, em riqueza, em biodiversidade, e, no entanto, a gente, na educação, está muito aquém. Mas eu posso já aproveitar esse gancho aí da educação? Pode, sim, pode. A gente investe muito em formação profissional na nossa empresa. E um dos maiores dificuldades que nós temos hoje, por isso que eu digo, eu vivencio isso dentro da realidade, no dia a dia, né? Mas eu posso lhe pedir um favor? Pois não. Vamos falar nisso mais na frente, porque isso faz parte dos diferenciais da sua empresa. Mas eu queria que vamos chegar até você montar a empresa. Então você foi para o Rio, estudou, terminou os estudos, como se diz, aí começou a universidade, entrou para o curso de engenharia e chegou aqui no Piauí quando? Exatamente em 1983. E chegou com muitos sonhos de trabalho e muitas ideias na cabeça. Foi logo empreender ou ainda trabalhou em alguma construtora? Isso tem a ver com por que eu comecei logo com a construtora, tem a ver com a conjuntura da época. Sim, pode falar. Então, quando eu fui para o Rio, eu já tinha a ideia de que eu iria retornar para o Piauí, né? A minha ideia realmente era estudar, aprender um pouco mais na prática lá e retornar para o Piauí. E sempre tinha a ideia de montar alguma coisa. Só que não era tão cedo como eu imaginava. Ainda lá no Rio, eu me formei e fiz muito estágios, né, durante a minha formação. E nas empresas que eu passei lá, que foram 3, todas elas queriam que eu continuasse lá. Só que quando eu me formei, não sei se lembra, mas a década de 80 foi a década perdida, né? Sim, sim. A construção civil estava em baixa, a economia do Brasil como um todo, a inflação alta, lá na casa dos 80%. Né? Então, assim, o mercado de trabalho para o engenheiro estava muito difícil. E eles diziam, espera mais um pouquinho que vai sair uma obra para você tocar e tal. E eu fiquei ainda mais uns 2 ou 3 meses lá. Como eu vi que estava demorando, eu vim embora. Chegando aqui, eu procurei também emprego nas empresas privadas. E a mesma coisa, a mesma história. Nós estamos sem obra, mas se tiver, eu lhe chamo. Então, eu aguardei ainda mais alguns meses. E como não aconteceu, e eu realmente vi que a conjuntura realmente era muito complexa, a gente decidiu realmente constituir a empresa e começar
com pouco, muito pouco mesmo. Nós começamos e no mercado imobiliário, que é mais importante. Então, nossa característica, um dos referenciais nossos, é exatamente porque nós somos focados no mercado imobiliário. Nós já fizemos obra pública já, mas muito pouco. Então, o princípio da empresa já foi no mercado imobiliário. E aí nós começamos realmente construindo duas casas para vender. Então, essa é a principal característica da empresa nossa. É começar já no mercado imobiliário, que é a nossa grande especialidade. E é por isso que um dos lemas da empresa é realizando sonhos, é? Exatamente. Já foi desde o início que a gente percebeu, né? E tinha já todo um mote a nível nacional, que o sonho da casa própria, tem toda aquela história da época do BNH, né? Então a gente só fez dar uma arrumada aí no slogan e ainda é o mesmo desde sempre. Mas está atual, porque assim, Muito atual, todo mundo pensa em ter um carro, em viajar, mas o que vem em primeiro plano é a casa, né? Exato. E eu achei bacana também, eu estava lendo ali o perfil da empresa na internet, e vocês falam uma coisa bem interessante, que vocês transformam residências em lares, né? É uma outra forma também de entrar nesse mercado e se mostrar como alguém que não pensa só em construir e ganhar dinheiro, né? Na nossa formação, a gente já vivenciou muito isso, que na época que eu estava no Rio, que a gente fazia estágio, eu fazia estágio já na área de incorporação, entregando aqueles prédios e aquelas moradias para os clientes, né, finais. E a gente percebia a alegria e o momento interessante da pessoa receber um imóvel, né? E a gente trouxe isso já dentro da nossa formação. E, de verdade, desde sempre a gente pensa realmente no cliente final. A gente imagina quando a gente vai projetar, quando a gente vai comprar um terreno, pensar no empreendimento, a gente pensa nas pessoas que vão morar ali, né, da satisfação que elas vão ter, né, um lar realmente. Então não é só um imóvel que nós estamos entregando, nós estamos entregando realmente um lar. Entregando um sonho, né? Um sonho. Isso. E a verdade é essa. Agora, sim, hoje, sobretudo aqui em Teresina, a situação mudou muito dos anos 80 para cá, né? Houve um crescimento imobiliário muito grande, a Teresina se expandiu, Teresina cresceu para cima também, houve esse crescimento vertical e eu imagino que foi aí nesse boom que muitas empresas surgiram e outras se concretizaram no mercado, né? Se firmaram no mercado, que é o caso da Boa Vista, que já vai com quantos? 41 anos. 40. E muitas pararam no meio do caminho. E muitas pararam no meio. Aliás, isso é normal, isso é característico do Brasil. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre isso, né? E a gente recordando de alguns nomes. Eu não vou citar aqui porque por uma questão de ética, mas assim, alguns nomes de peso desapareceram do mercado, né? Alguns nomes assim que a gente imaginava que fossem grupos sólidos e que infelizmente... Mas as estatísticas no Brasil, independente de ser do ramo de construção ou não, no modo geral, as empresas não têm uma durabilidade muito grande. Né? A vida muito longa, muito né? Longa. Então, chegar a 4 décadas realmente é um marco histórico, principalmente na nossa atividade, que é uma atividade muito difícil. Mas você superou essa marca das 4 décadas aí e eu imagino que continue forte. O que é necessário para uma construtora, para uma empresa desse ramo conseguir longevidade? Muito pé no chão, certo? Tem que ter muito cuidado, porque a gente mexe com valores muito altos e você não pode se iludir que aqueles valores são todos seus. Movimenta-se muitos recursos, né? Recursos de bancos, recursos de terceiros, recursos dos clientes, e você tem que ter um controle financeiro muito forte, né? Para que você possa não ter nenhum problema sério ao longo de uma obra ou ao longo da administração da sua empresa, principalmente desse ramo, como eu falei. Então, não é uma atividade realmente simples, não é uma atividade fácil, como eu imagino que muitas outras, né? Mas tem algumas características peculiares que realmente transformam isso num campo minado, né? Se você não tiver todos os cuidados, realmente é muito difícil atravessar esse tempo todo aí. Não pode misturar esse dinheiro, né? Exatamente. Tem o dinheiro da obra, tem o dinheiro do... Enfim. Olha, eu vi outro dia passando, também não vou falar por uma questão de ética, porque é uma obra conhecida, mas assim... A gente viu um terreno que era muito arborizado, de repente passa o trator, tira tudo, limpa tudo para poder construir um condomínio e aí depois esse condomínio tem um projeto urbanístico também, com jardins, com arborização e tudo. E a gente vê que você já tem essa preocupação já há bastante tempo de preservar algumas árvores dentro do terreno que vocês vão construir. Esse compromisso, esse respeito ao meio ambiente, surgiu como? Eu diria que muito antes de isso virar realmente pauta, né?
e até a obrigação hoje em dia, a gente já tem essa preocupação há muito mais tempo, tá certo? Eu tenho 2 exemplos práticos de condomínios que nós construímos há mais de 25 anos, que a gente preservou várias árvores. É óbvio que isso aí a gente não consegue fazer em todos os empreendimentos, alguns realmente não comportam, mas onde é possível a gente procura preservar. E quando não, se tiver que suprimir alguma coisa, se repõe em quantidade até maiores, apenas a questão de localização dessas árvores dentro desse empreendimento. Mas essa preocupação é uma preocupação que eu sempre tive, porque Teresina, pelo clima nosso principalmente, né, ela era conhecida como cidade verde, né? Eu digo era porque a gente quase não fala mais nisso, né? E a gente sempre teve essa preocupação, a gente sempre residiu em casas que tinha quintal, tinha jardim, e a gente trouxe isso no nosso DNA, né? Então a gente tem essa preocupação de permanecer com isso. Sem contar das suas raízes lá em Esperantina, né? Exatamente, meu pai também era proprietário. Muito arborizada. Então a gente sempre tem essa ideia de que as árvores elas realmente melhoram a situação climática. Eu estava conversando outro dia aqui com o Arthur, até falei nisso. Eu digo, olha, imagina só um terreno, você vai construir um condomínio, ou de casas, ou de apartamento, aí você tira as árvores, aí você depois vai plantar essas árvores. É uma coisa meio racional. Se dá para preservar, vamos preservar. Mas se não dá para preservar, não seria mais lógico você fazer o plantio no início da obra? Porque uma obra de um condomínio grande, de um residencial, ele demora 2, 3, 4, às vezes 5 anos. Então, se você plantasse isso, porque tem um projeto, se você plantasse isso logo no início, vamos começar a obra no próximo mês. Rapaz, vamos logo plantar isso aqui, acolá. Você daria um ganho muito grande para a questão climática, você daria digamos assim, um conforto para quem vai morar ali, e você, lógico, ganharia a empresa, porque a empresa que pensa como você pensa, no meio ambiente, nessa questão ambiental, ela ganha. Ela leva vantagem quem não tem essa mesma atitude, esse mesmo pensamento. Então fica aí uma ideia para a área da construção. Eu desconfio que você andou visitando nossas obras. Porque, você já faz isso, né? Eu faço algo parecido. A gente, no início, logo, a gente cria o viveiro, são os viveiros, né? Então, a gente pega as mudas que vão ser ficadas naquele condomínio e a gente coloca um viveiro a partir do primeiro dia de obra. Então, se você for nas nossas obras, você vai ver o viveiro das mudas, né? Que vão ser lá. Então, elas já estão crescendo. Mas eu não fui não, viu? Eu não fui não. Eu fico feliz de você já agir assim, tá? Uma outra coisa que eu acho assim, bem meio complicado, que não é a sua área, que é a área da construção pública, de estradas, essa coisa. Assim, eu até estive conversando com um amigo meu que era promotor, e ele disse o seguinte, é porque a legislação não permitia. Eu já tive a oportunidade de ir na Europa e eu vi obras de estrada à noite, que é quando tem um fluxo menor de veículos, né? E aí, aqui em Teresina, não. Eu moro ali na Zona Leste, na ladeira do Uruguai, e quando eu venho para cá, está tendo uma obra lá. A parte que está sendo asfaltada está belíssima, né? Está tudo bacaninha. Mas a gente ainda tem aquele problema quando dá 7h30 para 8 horas, que vai começar a obra, e aí começa o engarrafamento. São contratempos, são coisas que, depois do final da obra concluída, a gente vai ver que valeu a pena, né? Que valeu a pena. Mas assim, obra de construção civil, se não pode trabalhar à noite, a legislação impede de alguma forma? Não, é possível. Inclusive essas interferências que você citou, se você for estando em São Paulo, observe que lá a maioria das obras, principalmente dessas que tratam das rodovias que passam pela cidade, são à noite, né? Noturna, né? É noturna. Então não é impossível, ela se torna mais cara, porque você vai pagar dobrado, né? Mas é possível, e aqui em Teresina também tem algumas áreas que se trabalham um pouquinho de fora desses horários de pico, né? Mas é ruim porque se torna mais caro, mas tem esse inconveniente. Mas é possível, e à medida que a cidade vai crescendo, a tendência é que isso ocorra mais vezes. Que bom, até porque geraria mais um turno de trabalho, Isso, né? exatamente. Mais mão de obra, mais emprego, que é o que a gente precisa. Aliás, a construção civil, ao que se sabe, é o maior a indústria que mais produz e que mais emprega no Brasil, né? No Brasil no Piauí também. No Piauí ela tem um peso maior, porque as outras indústrias são menos incipientes, né? Ela tem menos, nós temos poucas indústrias, né? Então para mim é que a construção civil se sobressai ainda mais, né? Ela é mais perceptível. Você vai em São Paulo, tem outros tipos de indústria, né? Indústria metal mecânica e a construção civil é mais uma. No Piauí, infelizmente, eu digo porque a gente precisaria ter outros tipos de indústria, né?
Então, a construção civil ela tem um peso muito grande, tanto no PIB como na geração de emprego. Reinaldo, nós já falamos aqui sobre a questão da sustentabilidade, que é um dos diferenciais da empresa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da formação de pessoal. Exato. A gente até no começo aqui a gente conversou sobre a questão da educação. Sim. E a gente investe muito em mão de obra, em formação de mão de obra. E uma das dificuldades que nós temos, que a gente vivencia na prática, são os pré-requisitos para que a gente possa treinar uma pessoa para um nível melhor, né? Um nível mais profissional. E a grande dificuldade é a alfabetização. Nem o nível de alfabetização eles têm. Se você for na prática, eu te garanto que 50% dos nossos operários não sabem ler e nem escrever. Então fica aí. Infelizmente, tanto não tem. Às vezes até acontece de terem o ensino, o início do ensino fundamental, mas não conseguem, que se chama hoje de analfabeto funcional, né? Sim. Então hoje existe muito grande, a gente tem dificuldade, inclusive, de selecionar pessoas para treinar. Uma coisa que eu achei interessante na história da Boa Vista foi com relação à utilização da mão de obra feminina. Vocês foram pioneiros ou não? No Piauí eu diria que sim, mas a gente já viu isso em outros estados. Sim, mas no Piauí sim, né? Sim, nós já formamos, nós temos pedreiras na nossa obra, temos pintores, mulheres, né? E na parte administrativa da obra, 90% são mulheres. Eu vi outro dia uma reportagem numa dessas redes nacionais dizendo que as mulheres são mais rigorosas no que tange ao acabamento do serviço, na pontualidade. Isso é verdade? Eu acho que, via de regra, em qualquer atividade, a mulher, quando ela realmente se empenha naquele... Tem mais esmero, né? Tem mais esmero, tá certo? No modo geral. Então, é muito bom quando você tem uma profissional mulher que realmente ela se dedicou e aprendeu e faz. É bem interessante. Obviamente que homens também têm essa característica, mas a mulher realmente a gente percebe que quando elas estão dentro do negócio, ela se dedica bastante. Na atividade que desenvolve, né? Então, assim, outra coisa que eu entendo que é importante na construção civil, e eu vi que lá na Boa Vista também vocês se preocupam com isso, eu acho que faz parte, assim, cresce muito a empresa por conta disso, é do respeito aos prazos, né? Você investe, você começa a investir no imóvel e diz que aquele imóvel vai ser construído em 1 ano, ou em 2 anos, ou em 4 anos, o cliente se programa todo, o comprador se programa todo e você entrega a chave no prazo ou antes do prazo, isso tem um peso. Quando você deixa estender isso, vai começando a manchar a imagem do construtor, da construtora. Isso honrar prazo é uma coisa que traz retorno, né? E isso é importante, mas eu digo sempre o seguinte, na verdade isso é uma obrigação legal, né? Então, assim, eu nem computo como sendo um diferencial. Mas legal ou não, tem muita gente que não entrega no prazo. É uma obrigação legal. Agora, assim, existem situações, às vezes, específicas, né, que a gente tem que reconhecer, de alguma dificuldade. Há algum tempo atrás se passou muito isso no Brasil todo, né, com... em determinado momento que teve um crescimento muito grande, teve escassez de mão de obra, falta de material. Então, a gente passou por vários planos econômicos que pode ter, em um momento ou outro, dificuldade para as empresas, né? Então, eu não diria nem que é porque a empresa queira. Às vezes acontece, né? Então, de um modo geral, é bem complicado. Mas, assim, volto a dizer, planejamento, né, em cima de tudo que você vai fazer para poder não ter esse tipo de situação. Lógico que percalço pode existir por conta da situação global, né, da empresa. Recentemente tivemos o exemplo da pandemia, mas a exemplo da pandemia tivemos outros planos econômicos. Eu me lembro que a gente passou por uma tablita, então assim... tem gente que não sabe nem do que a gente está falando quando fala em tablita, né? Mas houve escassez de mercadoria. Eu me lembro que na época do Sarney teve uns planos aí, era negócio de boi no pasto. Então, assim, são várias situações que a gente tem que colocar assim como uma coisa diferente, né? Não é o normal. Agora, dentro da normalidade, aí não. Aí é uma coisa atípica, mas que infelizmente ainda acontece. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, até porque eu fui procurado por um amigo meu, um advogado que tinha comprado um apartamento para a filha marcou o casamento, tudo pensando em receber o imóvel,
e não recebeu. Aí teve que casar e ia morar de aluguel, mas com o imóvel praticamente pago. Mas, enfim, você falou aí de alguns momentos críticos da nossa economia que interferem diretamente nas empresas, sobretudo na construção civil. E hoje, vamos dizer assim, com a economia mais ou menos estabilizada, quais são os grandes desafios hoje do construtor, da construtora? A construção civil é muito sensível a esses momentos, né, de dificuldade da economia como um todo. Eu digo sempre que a construção civil ela é a primeira que reage negativamente quando a economia vai mal e a última que reage positivamente quando a economia melhora. Parece estranho, mas é exatamente isso que acontece. Então, nós sentimos na pele, no momento que a economia piora como um todo, a economia... Eu imagino, Reinaldo, que é o seguinte... E na reação, no retorno a gente demora. Então, porque às vezes... nós estamos retornando essa situação mais estável agora. Agora, né? 4, 5 anos que nós estamos nessa situação, né, de estabilidade. E agora que talvez a gente comece a colher os frutos da melhora da economia, que espero que ela permaneça aí por mais tempo, né? Eu acho que, assim, como um leigo, eu imagino o seguinte, que a economia piorou, é a primeira que afeta a construção civil. Exato. A economia melhorou, aí fica muita gente ainda com o pé atrás. Será que está na hora? Será se o momento é esse? Todo mundo com o pé no freio. Com o pé no freio. Exato. Mas aí eu me lembrei agora de um assunto, a gente já tocou nesse assunto com relação à formação da mão de obra, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Outro dia... Eu mesmo fiz uma reportagem sobre a falta de mão de obra no mercado, de profissionais, sobretudo de pedreiros. Isso melhorou? Isso em termos de Brasil já está acontecendo, a gente já tem informações de Goiânia, Paraná, São Paulo, que já realmente está começando a ter escassez. E nós vamos provavelmente ter isso aqui no Piauí. Também, né? Eu acho que as obras Minha Casa Minha Vida, as obras públicas que estão surgindo, ela vai absorver muita mão de obra. E a gente pode estar tendo essa dificuldade, acho que nos próximos anos aí. Mas, assim, e aí, diante de uma situação dessa, o que fazer? Porque você não pode parar. Isso. Nós estamos procurando... Importa mão de obra? Não, nós estamos procurando formar mais mão de obra através do Senai. Nós estamos, inclusive, agora com um convênio, eu faço parte da diretoria do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção, e nós estamos com uma parceria com o Senai para poder formar mão de obra, principalmente pedreiro e carpinteiro. Nós estamos começando, por incrível que pareça, por coincidência, aliás, esse projeto agora, no mês passado. Estamos assinando um convênio ainda esse mês com o Senai e já queremos começar agora, nos próximos meses, as primeiras turmas. Olha, já prevendo essa situação. Planejamento é uma coisa fundamental na empresa, para o governo, para tudo. Porque, veja só, hoje a profissão do futuro está ligado à TI, né? A tecnologia da informação, a internet... Tudo isso, e é preciso que a gente prepare mão de obra para não se surpreender no futuro. Mas a gente não pode deixar de formar essa mão de obra da construção civil. Na verdade, essa situação da construção civil especificamente, eu lembro que como é que se formava um pedreiro ou um carpinteiro antes, né? Se formava, ele ia para uma obra, né? Isso há 20, 30 anos atrás, e ele aprendia ao lado de outro pedreiro, né? Ele ia aprendendo e tal, ele começava como servente e ia aprendendo. Hoje não, isso então, inclusive na Idade Média já era assim, né? Sim. Só que hoje é impraticável essa condição, porque o próprio Ministério do Trabalho não permite que a pessoa seja aprendiz, né, dentro da obra. Porque se você tiver lá um ajudante, ele pegar na colher de pedreiro, você já tem que classificar ele como pedreiro. Então não dá tempo dele aprender. Então isso é proibido. Por isso é que nós estamos indo, hoje já tem muitas formações via Senai, para que a gente evite esse tipo de situação, né? Então, a ideia é que a gente tenha essas pessoas aprendendo na teoria, né, junto ao Senai, e praticando nas obras. Inclusive, esse convênio vai servir para isso, né? Que é para a gente voltar a retomar essa mão de obra. Aí a pessoa diz assim, o filho do pedreiro não quer ser o pedreiro. Não, ele não pode mais ser como era antes, né, que ele aprendia no dia a dia. Hoje não pode mais. E nem podia antes, a gente se fazia porque não tinha outro mecanismo, né? Mas hoje com essas instituições vai ser possível a gente retomar essa Então a construção civil, através do Centro da Indústria que você Senai é o Serviço Nacional de Indústria. Sim, eu sei, mas você também faz parte da direção do Centro das CIEP, Indústrias, da CIEP, e também do Sinduscon, né? Isso, Sinduscon, né?
Sinduscom. Que bom que essas instituições estão preocupadas com isso e estão buscando parcerias com instituições como o Senai, né? Isso. Bem, enfim, mas salvo engano, Reinaldo, eu me lembro também de ter feito uma matéria que chegou um momento que houve uma escassez tão grande aqui que estavam buscando mão de obra fora. Não teve um período que vivenciamos isso, não? Aqui no Piauí? Na área de construção? Sim. Não, já teve. Eu tenho outra situação também, que muitos piauienses voltaram de São Paulo, tá certo? Não só na pandemia, mas bem antes da pandemia também, já começaram a retomar para o Piauí. Então veio muita mão de obra de São Paulo. Não foi nem uma importação assim direta das empresas, mas já vieram mesmo. As condições em São Paulo são muito difíceis, né? As pessoas vão para lá porque não tinha opção. Mas a partir do momento que teve alternativas aqui, eles começaram a retornar. Então muitos retornaram. Coisa de 8, 7 anos atrás, retornou bastante gente de São Paulo. Nós absorvemos bastante pessoas vindas de lá. Quais são as perspectivas agora? Você disse que agora, nos últimos 4 anos, foi uma insegurança, uma instabilidade aí no mercado, que agora já começa a vislumbrar um novo momento. Quais são as perspectivas de crescimento desse setor a partir de agora? Na realidade, o maior inimigo da construção é a inflação. Né? Um país que a gente viveu aí muitas décadas com inflação alta prejudica muito. Né? A construção civil praticamente ela para quando tem inflação alta. Então a gente viveu aí todo o período do Plano Real, que foi de estabilidade. Depois tivemos aí um período aí já querendo a inflação voltar, que foi no período do segundo governo da presidente Dilma, né? Que realmente descontrolou um pouco a economia. E aí isso aí é ruim, porque para mesmo. E logo depois já começou a estabilização, né, e isso tem permanecido, né, 4, 5 anos já com a inflação controlada. De vez em quando a gente tem um susto, mas pelo menos é um susto momentâneo que logo na frente se normaliza. Então, eu acredito que nos próximos anos nós vamos estar com essa estabilização, permanecer com ela, e a construção começa, ou a economia como um todo, começa a tomar um ritmo normal, né? Porque uma economia, quando ela sofre consequências externas ou problemas conjunturais, ela não se recupera em 1 ano, 2 anos. Não é da noite para o dia, não. É quase uma década para você recuperar. Então, nós estamos nesse processo. Eu acho que esses 4, 5 anos aí a gente está tendo estabilidade e a expectativa é que permaneça na parte econômica. A política fica um pouco mais complicada, né? Mas eu acho que a parte econômica, entre governo e sai governo, me parece que ela está sendo mantida, né, dentro do razoável. Olha, tem uma coisa que eu sempre presto atenção, e essa semana que passou eu vi um vídeo interessante no Instagram. Era um vídeo de um pedreiro robotizado. Então, assim, a tecnologia vem inovando de tal forma que às vezes a gente pensa até que aquilo ali é uma montagem, que aquilo ali é fake, que aquilo ali não é real, mas a gente sabe que tem muita coisa já. Essa tecnologia robótica, inteligência artificial, na área da construção civil, já é uma realidade? A construção civil é muito resistente à mudança, tá certo? Mas hoje a industrialização dentro da construção ela já existe bastante. Com obras muito grandes, muito repetidas, elas terminam tendo um nível de industrialização muito alto. E a tendência é que no Brasil a gente volte a ter isso já. Nos Estados Unidos, na Europa, já temos muito, né, pré-fabricados. Né? Você monta uma parede, uma casa em 4, 5 dias, tá certo? Com tudo pré-fabricado. E no Brasil está chegando. Lógico que qual é a característica do Brasil? Nós ainda temos muita matéria-prima que é mais barata do que essa pré-fabricada. Do que a nova, né? Então termina que essa substituição ela vai ser um pouco mais lenta. Mas em alguns setores da construção já tem bastante industrialização. É uma tendência mesmo, né? Se você for, por exemplo, na construção de um hotel, boa parte de um hotel já é com produtos. Um banheiro já vem pronto, você faz içar ele e montar. Então tem muita coisa que já é industrializado, né? E o programa Minha Casa Minha Vida já tem muitas casas que são volumes grandes, que também já são boa parte das paredes já vem pronta, só faz montar. Então já temos isso. Tudo em concreto, né? Tudo em concreto. Com essa dificuldade da mão de obra também, está aumentando muito a velocidade dessas pré-fabricadas, né? E a tendência é que isso aí aumente nos próximos anos. Inclusive, uma das bases da reforma tributária que foi posta
é que a construção civil também não se industrializa mais no Brasil, porque você termina pagando mais impostos quando você tenta industrializar. É uma loucura meio maluca no Brasil, mas é isso que acontece, né? É um contrassenso, né? É um contrassenso. A questão fiscal, tributária. Mas e a reforma tributária viu isso e está corrigindo essa distorção, né? Então, nós deveremos ter, nos próximos anos, diria 5, 10 anos, uma mudança muito grande no modo de construir no Brasil. Reinaldo, por que no Brasil, que é um país que produz madeira aí de todo jeito, e que tem madeira natural, e que a gente não vê uma construção utilizando madeira? Eu falo isso é o seguinte: na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China, seja onde for, se utiliza muito a casa de madeira. O que dificulta isso? É a nossa legislação ou a gente não produz o suficiente para isso? Eu diria o seguinte, no sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais e Paraná, nós já tivemos muita construção em madeira. Sim. Interessante. Sim. Eu acho que isso, já por conta da colonização do europeu, né, que povoou muito aquela região, principalmente o alemão e o italiano, construiu-se muito em madeira lá, né, na época. E hoje nós temos uma situação peculiar, que é na Amazônia, Pará, Belém, mas aquela... é uma necessidade. Aquela população ribeirinha. Assim. Mas hoje se está tentando trazer construção legalizada, construção já mesmo realmente regular, para esse tipo de material. Você tocou num assunto interessante, porque quem é do setor está sabendo disso, né? E isso vai acontecer e vai começar pelo norte. Né? Porque é uma necessidade lá realmente, não é porque eles têm muita matéria-prima, mas é porque é uma necessidade natural das áreas ribeirinhas, né, de se construir em madeira. Sim. Então já está se fazendo alguns projetos, tá certo? Para que eles sejam normatizados. E a partir da normatização se vai ter essa Eu me lembro que aqui em Teresina teve uma pessoa que investiu nisso, salvo engano era Coronel Irã, montou uma empresa que vendia casa pré-moldada aqui. Eu me lembro que a empresa ficava na Nossa Senhora de Fátima. De madeira, né? De madeira. O próprio escritório, a empresa era uma casa de madeira. Eu diria que Teresina, a gente tem Piauí, teria um pouquinho mais de dificuldade de casa de madeira por causa do clima, né? A madeira, ela termina sendo uma casa mais quente, né? Então, eu imaginava o contrário. Para mim, informação nova. Eu imaginava que a madeira fosse menos... mas é mais quente. Né? Inclusive, ela é muito utilizada nos países de clima frio, né? A madeira, né? Se você for observar... com isolante, né? Utiliza um isolante lá, isso. É tipo como se fosse um isopor líquido que se desenvolve, se expande, né? Enfim. Mas é feito. Agora, no Brasil, a tendência é que a região norte do Brasil tenha casas de madeira no futuro. Num futuro breve? Eu acho que nos próximos 5 anos a gente já vai estar começando a ver isso aí. Já tem algumas coisas pontuais já acontecendo. Até por exigência, inclusive, do pessoal. Veja bem, quando existe esses programas populares, tipo Minha Casa Minha Vida, o Brasil é muito grande, né? E não se pensa nas diferenças que tem no Brasil. São vários Brasis dentro do Brasil. Vários Brasis. Né? Somos continental, um país continental. Então, o pessoal da região norte reclamava muito que os programas habitacionais, desde a época do BNH, já era assim, é feito aqui um modelo e se tentava aplicar no Brasil todo. E ele praticamente inexistia na região amazônica, porque ele não era apropriado para lá. Não dá para levar rio acima, né? Concreto, cimento, isso. Tijolo, ferro. E a região, ela não propicia, às vezes, você tem áreas pantanosas, como é que você vai construir dentro da área pantanosa, se não for em madeira? E até constrói, mas sai num preço exorbitante, né? E é muito mais prático de madeira. Agora, eu imagino também, na região norte nem tanto, porque eles já vivenciam isso de alguma forma, mas aqui no Nordeste, Sudeste, o Sul também já vivencia isso. Vai ter que haver uma mudança de cultura, né? Porque a nossa cultura é muito arraigada e às vezes rejeita as inovações. Mas, como você diz, talvez seja uma tendência, né? Como eu falei, a construção, ela, de um modo geral, ela é muito resistente a mudanças, né? E as mudanças são muito lentas, até porque é uma coisa muito volumosa, né? Eu digo que você está conduzindo aqui um transatlântico, né? Então qualquer mudançazinha de rota não é fácil, né? Tem que ser de forma lenta mesmo e gradual.
Mas vai ter inovações, a gente vai ter inovações nos próximos anos, vai ter inovações muito grandes nessa área nossa de construção. Tá, voltando aqui para Boa Vista, qual foi o momento mais crítico que você vivenciou? Foi com relação à inflação ou teve algum outro momento que mexeu, que você teve que segurar ali, pisar no freio e dizer, vamos devagar? Aí realmente foram muitos momentos, né? Porque né? A primeira década nós começamos, fazia duas coisas, a gente fazia um pouco de álcool, um pouco de incorporação, como eu falei, e não dava para viver só de uma coisa, né? Porque realmente a gente começou bem pequeno e levando ali com cuidado. E a partir de um determinado momento, qual era a maior dificuldade? A década de 90, eu diria. Década de 90, a maior dificuldade era crédito. Você não tinha uma legislação muito clara. Para você financiar o imóvel era muito difícil. O imóvel é um bem muito alto, de valor muito alto, e normalmente precisa de crédito para o comprador final. Então, na década de 90, a questão credial era muito complicada, muito complexa. Somente a Caixa Econômica aplicava no Piauí. Aplicava, né? Os bancos privados nenhum aplicavam no Piauí. E a Caixa Econômica ela aplicava hoje, nesse mês, quando ela fechava o financiamento, passava 2, 3 anos para reabrir. Então, eu diria que a década de 90 foi uma das mais complexas para a gente viver da área imobiliária. Né? Pela questão do crédito. Mas o crédito tinha a ver com a questão também inflacionária. Né? E houve um momento aqui que eu me lembro disso, que um primo meu dizia, rapaz, tem aí casa popular para quem ganha até um salário e meio, e tem crédito para quem ganha acima de 5. Isso. E ele ganhava no meio aí, não tinha crédito para ele. Aí ele disse, rapaz, como é que eu vou comprar minha casa, né? Não, foram muitas distorções, né? Você lembra que existia o BNH, né? O BNH era realmente para atender a população. Banco Nacional da Habitação, né? Era. E, então, assim, mas durante esses tempos aí, os primeiros 20 anos, teve muitas distorções na área imobiliária, o BNH se acabou também, quer dizer, foram muitas dificuldades, né, nesse período aí. Eu diria que foi o período, a época mais difícil para a gente. Aí veio a hiperinflação também, que é você imagina você comprar um material, um produto hoje, daqui a uma semana você ia comprar, estava com outro preço, você já tinha vendido o imóvel. Quase o dobro, né? Chegamos com inflação de mais de 80% ao mês. 83%, né? Mais de 80% então, assim, ao mês. Realmente, como eu falei, a inflação é um grande problema para a área do setor de construção. Então, esse período aí realmente foi mais turbulento. O que a gente veio a ter de um momento para cá? Como a gente conseguiu? Eu digo sempre o seguinte, como a gente começou numa época muito difícil, que foi a década de 80, e eu acho que quem começa na facilidade tem um pouquinho mais de dificuldade. Quem começa na dificuldade, eu acho que mais facilidade. Não é fácil, mas pelo menos quando você chega num momento mais estabilizado, você consegue surfar melhor, né? Porque você já passou por tantas, né? Que quando a economia melhora um pouco, você já está. E qual foi o período que você nadou de braçada aí? Voou em céu de brigadeiro. No começo da década de 2000, né? A gente teve uma mudança muito grande no Brasil, ninguém percebeu, né? Só quem é do setor, que foi uma mudança na legislação de financiamento imobiliário, né? De 80 até 2000, nós tivemos uma insegurança muito grande para os bancos, que emprestavam e não sabia se recebia, eram muitas pessoas que não pagavam, era uma dificuldade. Em 2004, 2003, foi criada uma nova lei de crédito imobiliário, né? E essa lei facilitou muito a vida dos bancos, né? E aí eles injetaram mais dinheiro na economia, né? Principalmente na construção. Tanto é que de lá para cá, alguns bancos privados, inclusive, andaram financiando no Piauí, que não financiavam no Nordeste todo, né? Então, assim, de 2004 para cá, muita coisa melhorou, tá certo? E como a gente já via no mercado, eu acho que aí deu para a gente continuar muito bem. Perfeito, Reinaldo. Nós estamos quase chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas nesse momento, a partir de agora, nós vamos falar não sobre o engenheiro, não vamos falar sobre o construtor, vamos falar sobre o cidadão Francisco Reinaldo. Casado? Casado, há 39 anos. Com a mesma mulher? Com a mulher. Coisa rara hoje. Quantos filhos? 3 filhos, né? E 4 netos. Perfeito. E esses filhos já estão todos crescidos e formados. Tem alguém que ficou na área da construção? Tem. O meu filho do meio está comigo hoje na empresa.
e já está me ajudando bastante. Então, estou doido já para começar o processo sucessório. Isso, era isso que eu ia perguntar. O processo de sucessão não iniciou, mas já está ali começando, né? Já estamos. Está lá nos primeiros passos. Isso. E os outros filhos? Minha filha mais velha é médica, né? E o terceiro filho é o mais novo, né? Também mora ainda com a gente, não casou, ainda está se posicionando aí. Mas já está fazendo ou já formou? Não, ainda não. Está fazendo, né? Bom, então se um administrador e um engenheiro dentro da construtora, seu legado vai ser continuado, né? A expectativa é essa. Esse filho que já está comigo, ele gosta muito da atividade, está muito empenhado, tá certo? E acho que tem tudo para a gente continuar aí. Eu quero ficar só de longe, só dando alguns pitacos. Como consultor, né? O conselho consultivo será você. Isso. Reinaldo, agora vamos falar assim do lado espiritual do Reinaldo. Você professa alguma crença? Você acredita em Deus? Sim, acredito. O que é Deus para você? Né? Acho que nós temos, para controlar tudo isso, todo esse universo nosso, tem que ter um ser maior de que Seria todos impossível, nós, né? Seria impossível não se pensar num ser que criou e que de alguma forma interfere no dia a dia para que essa roda gire, né? Isso, no modo geral, sou católico, não muito praticante, mas vou à igreja de vez em quando, mas nada também demais, não. Você falou aí na Expo, como é o nome dela? Kaline. Você falou aí que é casada há 39 anos, quase a idade da empresa, né? Você é casada há 39 anos, tem 3 filhos. Família. Como é que você encara essa estrutura familiar que você construiu? O que representa a família para você? Acho que família é tudo, né? Acho que não só a família que eu construí, mas a família minha também, meus pais, minha mãe, meus avós. Inclusive tem uma característica interessante do nome da nossa empresa, né? Que pouca gente sabe. Boa Vista, mas o papai era proprietário rural, como eu falei, e ele tinha uma propriedade chamada Boa Vista. Então, olha aí. Eu antes de construir a empresa, já sabia qual era o nome da empresa. Já sabia, né? Que nome daria, né? Então, a origem do nome é exatamente a origem familiar também, né? Do meu pai. E, assim, a gente entende que também minha família é muito grande, a família da minha esposa também é grande, são vários irmãos, né? E eu acho que família é tudo, né? Acho que é uma base que a gente tem que ter aí, independente de você ser casado uma vez ou duas, mas acho que a família fica, né? A família fica. Não é porque você não deu certo que você vai deixar de lado o filho, né? Então, família é isso. Bom, Reinaldo, foi muito bom conversar com você. Acho que a gente deu aqui o recado, né? A gente está aqui, não é um programa de televisão, de entrevista e resposta, é de uma interação mesmo, onde as pessoas falam sobre as suas origens, sobre os seus empreendimentos e sobre a vida familiar. Reinaldo, viajar. Você costuma viajar? Levar a família? Como é que é isso na tua vida? Eu fico perguntando isso porque o construtor geralmente não gosta de sair de perto da obra, né? Mas assim, tem tempo para a família nesse momento de relaxar e tudo, porque a gente trabalha para isso também, né? Graças a Deus eu sempre tive, né? Eu acho que mesmo nas épocas que a gente diria que eu quase não podia viajar, eu arrumava um jeito de viajar. Opa! Mas e viajar é um aprendizado, né? Você vivencia muitas coisas, você vê e traz para o seu negócio também, né? Por incrível que pareça, às vezes viajando traz você experiência, você vê coisas. Né? Fora. Então, tem gente que só tem gente empresária aqui que eu converso e diz, não, eu viajo assim para um congresso que é relacionado à área, então eu digo, não, eu quero saber lazer mesmo, esquecer trabalho. E são poucos que conseguem, como você está falando assim, que você já fez isso, são poucos. Eu gostaria de ter viajado mais, mas eu viajei bastante, graças a Deus, com a família, inclusive com os filhos. Hoje viajo com os netos. Olha aí. Então, assim, essa realmente é um ponto-chave que a gente não abre mão, né? Essas viagens. São 4 netos, né? São 4 netos. Quem são eles? Quais são os nomes? Um é Reinaldo Neto, que nasceu o xodó. Todos são xodós. José Torquato, e Henrique e a Júlia, que é a mais nova. Eu ia perguntar se não tinha uma menina. Pronto, essa daí eu posso dizer que é o xodó, porque ela é sozinha, né? Tá. Eu tenho só um.
que é o João Miguel. Um beijão aí para minha filha e para o João Miguel. Para o Geraldo também, que é meu genro. Mas assim, neto é começar de novo, né? É bem diferente. Eu digo sempre para minha mulher, eu não tinha nenhuma pressa de ser avó, e ela tinha de ser avó. Tinha, né? Mas depois que eu passei a ser, eu acho que eu gostei mais do que ela. Rapaz, eu nunca deixo de falar isso aqui. O meu pai não foi muito carinhoso com os filhos, embora a gente não tenha nos deixado faltar nada. Eu digo esse carinho, esse xodózinho, mas com o meu filho, eu acho que dos netos dele, foi o que ele mais curtiu, porque o menino passou um período lá na casa dele e foi uma relação muito forte. Eu digo foi porque em 2020 a Covid levou meu pai. E o meu filho só conviveu com meu pai 2 anos e meio. Você acredita que ele fala no vovô todo dia? Foi muito intenso, viu? E eu fico muito feliz com isso. Não perco a oportunidade de falar isso. É uma relação tão bacana que ele teve com o avôzinho dele, que já se foi. Rapaz, ele não passa um dia sem falar no vovô. Às vezes a gente tem os filhos numa idade que a gente está assim, mais focado no negócio e talvez por isso a dedicação seja um pouco menor. Graças a Deus eu tive também, mas lógico que não é igual com o neto. O neto a gente está em outra fase, vivendo realmente outra experiência bem diferente e graças a Deus os meus netos, eu curto muito eles e eles também curtem muito a mim. Que bom, já já você entrega as empresas realmente para os filhos e vai cuidar dos netos. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Obrigado a você aí pela fala e pela nossa conversa, que foi bem tranquila. Tranquila. Olha, e você que está aí nos assistindo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você faz a inscrição agora, aperta aí para se inscrever, aciona também o sininho para receber as nossas notificações e você, curte, comenta e compartilha essa entrevista com o Piauí, com o Brasil e com o mundo. A gente se vê no próximo Business Cast. Até lá. Valeu, Reinaldo. Obrigado aí.